É claro que quando se fala em termos de profecia, a gente está falando do futuro, das coisas que hão de acontecer no futuro. Quando se fala de profecia, a gente tem que pensar numa linha do tempo, porque a história ela vai correndo, ela vai passando o tempo, e muitos fatos que um dia foram profetizados, às vezes lá atrás, no momento da história bem antigo, passam a acontecer. Então a profecia ela vai sendo cumprida. A profecia na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para o homem ficar ciente dos projetos, dos planos, dos propósitos de Deus. A própria Bíblia, que é a palavra de Deus na própria Bíblia, não é? Que são esses 66 livros, existem vários livros que são profetas que escreveram, são livros proféticos, são os profetas maiores, profetas menores, que durante algum período da história Deus decidiu, né, sobre a vida desses homens trazer essas informações, inspirou a esses homens, né, bafejou no ouvido desses homens o que eles deveriam escrever com relação ao futuro. E a Bíblia toda, por excelência, é um livro profético. O próprio Deus afirma na sua palavra que Ele, no começo, já revelaria o fim. Então o próprio Deus tem esse interesse de transmitir para o homem, através da profecia, tudo aquilo que ele idealizou, todo o projeto dele para com a vida do homem. Então, o que acontece? A gente precisa observar as profecias e entender em que momento da história profética nós nos situamos. O próprio Senhor Jesus, na última ceia, ele profetizou também a respeito da sua volta. Ele falou a respeito do casamento galileu. Ele estava com uma linguagem que os seus discípulos ou os seus apóstolos, aqueles que o seguiam durante a sua jornada aqui na terra, entendiam que era o casamento galileu. E ele falou que ele voltaria para buscar, e na palavra de Deus ele usa, né, a igreja, que são aqueles que são chamados para fora desse mundo, aqueles que já entendem o chamado de Deus, né, o apelo que Cristo mesmo fez para nós durante a sua vida aqui. Ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Jesus nunca iludiu, Deus nunca nos iludiu com relação ao fato de que um dia estaremos enfrentando a morte. Ele mesmo enfrentou a morte aqui, por amor a nós. Ele foi o sacrifício perfeito. Nós temos vídeos que nós vamos falar a respeito disso, a respeito de aliança de sangue, de sacrifício. Tem muitas coisas na Bíblia, muitas referências que são chamadas de cristofanias, que falam a respeito do próprio Jesus de maneira profética. E o que nós temos no final da Bíblia, né, que foi organizada, também inspirada naquilo que nós chamamos o cânon? No final nós temos um livro que chama, na linguagem portuguesa é Apocalipse, mas em inglês ele é Revelation. Ele é a própria revelação das coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias. Nós entendemos que nos aproximamos, estamos muito próximos desses últimos dias, em que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja e se cumprir o final das profecias, que é quando Jesus o próprio Deus passa a tratar novamente com o seu povo, o povo judeu. Então, nós esperamos aí por uma semana profética de 7 anos, em que a igreja já não vai estar mais presente aqui na terra e que Deus vai estar tratando direto com o povo de Israel, que é o seu povo escolhido. Então, Deus nunca escondeu as coisas que viriam acontecer. E as profecias, além delas nos informarem a respeito das coisas que vão acontecer, né, em cada momento da história, ainda não terminou o tempo profético, né, muitas coisas ainda hão de acontecer, né, ainda não se cumpriram todas as profecias. Elas se estendem até após esse período dos 7 dias, tem um período de 1000 anos, também que a Bíblia fala que nós viveremos ainda nessa terra. Então o propósito de Deus com a profecia, além de revelar para nós
né, os seus intentos, os seus propósitos, é também se revelar para nós através da confirmação, da comprovação, uma vez que você conhece a profecia e uma vez que você percebe que a profecia se cumpriu, você tem a convicção de que aquela profecia, aquela informação, né, aquela previsão do futuro realmente saiu da boca de alguém que tem autoridade para falar a respeito das coisas futuras. Então, essas duas funções, ou esses dois grandes propósitos da profecia na palavra, você pode entender que são para informar a cada um de nós, para que ninguém possa dizer que não sabia de nada, porque também a Bíblia, Deus na sua palavra, ele também fala que ele faz saber aos seus tudo aquilo que é necessário, né? Deus ele informa antes das coisas acontecerem, ele não é um Deus de surpresa, mas ao contrário, é um Deus de promessa e é um Deus de aliança, tá? Fica com a gente aí no canal, porque o tema é extenso e nós vamos estar abordando esse tema em outros momentos também, através de outros temas centrais, né? Esse é um tema, vamos dizer assim, transversal. Ele pega desde o início da história do homem até o final da história do homem. Então é um tema que vai estar presente em muitos momentos aí nas nossas meditações, tá bom? Vejo você então no próximo vídeo.